Oi gente, o vídeo de hoje é sobre um assunto que foi bastante pedido aqui no canal, que eu decidi anotar assim alguns pontos importantes, algumas coisas que eu lembro para poder passar para vocês. Que foi como foi essa etapa da busca do apartamento, como eu fiz, como eu encontrei o apartamento, como foi o financiamento. E acho que o primeiro passo é você procurar, né, o apartamento que você quer, antes de você ir ver financiamento, essas coisas, até para ter uma ideia do preço do apartamento. Muita gente me perguntou qual foi o preço do meu apartamento, porque também quer morar sozinho, quer ter uma ideia de preço. Mas o que acontece, gente, até depois que eu fiz aquele vídeo dos custos de morar sozinha, conta de luz, conta de água, etc., eu percebi que o custo é muito diferente, assim, custo de vida geral, não só o custo do imóvel. Porque aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, as companhias de água e de luz são a SEDAI e a Light. Em outros estados são outras companhias de água. E pelo que eu percebi nitidamente, varia muito o valor, assim. Então, assim como o valor do imóvel, o custo de vida aqui no Rio de Janeiro é um custo de vida muito alto, não só pelo valor dos imóveis, mas pelo custo de vida geral, sabe? Alimentação, contas de luz, contas em geral. Então, o valor do meu apartamento provavelmente não vai ajudar nem quem mora no Rio de Janeiro, porque se você for ver uma cobertura na Barra da Tijuca, vai ser 1 milhão pra cima, assim, 800 mil. Agora você vai ver um kitnet em um bairro mais classe média, Engenho de Dentro, Cascadura, Madureira, provavelmente com 100 mil, 120 mil, você vai encontrar um apartamento pequenininho assim, mas também em Cascadura, em Madureira, Engenho de Dentro, você vai encontrar apartamentos de 300, de 400. Então, assim, a melhor coisa é você pesquisar mesmo a casa que você vai comprar e não perguntar o valor da casa de um ou de outro, porque não vai ser o mesmo. Então, onde eu pesquisei, assim, primeiro foi no Zap Imóveis e no Bom Negócio, que são assim sites de anúncios de casa. Então várias imobiliárias, e não só imobiliárias, pessoas que estão vendendo por conta própria, anunciam lá. O legal de ver lá é que assim você vai ver foto. Então às vezes você marca de ver uma casa que parece ser bonita por dentro, mas aí você vai visitar e tá precisando de muita reforma. E acaba sendo uma visita à toa, você perde um dia, sei lá, dependendo se for longe de onde você mora. Então pelo Zap Imóveis você já consegue ver foto, ver o preço, que às vezes tem placa de venda assim, mas a pessoa nem botou o preço, às vezes é aquele preço absurdo que a casa não vale. Então acho que muita gente hoje em dia procura no Zap Imóveis e no Bom Negócio. As outras alternativas, se você não gosta dessa coisa online de internet, você pode procurar uma imobiliária, um corretor, né, que geralmente os corretores assim trabalham não só imobiliária, mas trabalham também por conta própria. Então às vezes na imobiliária não tem aquele apartamento, mas o corretor, tem uma pessoa que está vendendo, então ele vai te levar. No meu caso, eu procurei muito no Bom Negócio, no Zap Imóveis, mas onde eu achei o meu apartamento mesmo foi lá no Feirão da Caixa, que eu não sei, acho que acontece uma vez por ano, não sei, em várias cidades, assim. O que é o Feirão da Caixa? Assim, são várias construtoras da sua cidade que vão estar lá em stands apresentando os lançamentos, os empreendimentos dele, né? Então eu fui lá e eu fui em alguns stands, na verdade eu fui em 2 stands antes de encontrar esse apartamento que eu tô agora. Aí no terceiro foi o que estava dentro do meu orçamento, num bairro que eu podia morar. E aí começou o processo, que é um processo demorado, de verificação, de análise de crédito, essas coisas, né? Então lá no Feirão da Caixa mesmo, ele já me deu um boleto que seria a entrada do apartamento. Provavelmente esse processo varia muito, de acordo se o imóvel é usado, se o imóvel é novo, se você está comprando diretamente da construtora, ou se você está comprando assim de uma pessoa que comprou e está revendendo. No meu caso foi um imóvel comprado direto da construtora e um imóvel novo. Foi o primeiro dono e foi meu primeiro apartamento. Então o processo já foi diferente para mim. Então aqui, gente, nesse vídeo eu vou falar um pouco da minha experiência. Eu não sou entendedora desse assunto. Tudo que eu sei aqui foi que eu pesquisei na internet e pela experiência que eu tive. Porque, assim, eu acredito que vocês que estão passando por esse processo agora já tenham pesquisado bastante na internet. Porque eu não encontrei nada mastigado, assim, um vídeo que falasse sobre tudo que eu queria fazer, sobre taxa, sobre essas coisas assim. Eu fui procurando uma coisa em cada site. Então eu descobri que por ser primeiro imóvel você tem desconto na documentação, que no caso essa documentação até hoje eu não tô com a escritura do apartamento, é um processo demorado. Então eu paguei um valor cheio para a construtora, porque eles que fizeram tudo com o despachante lá, e depois que eu vou receber a diferença, se tiver sido mais barato porque foi primeiro
imóvel, então eu tinha direito a desconto. Então tem muita coisa, gente. Às vezes eu vou começar a falar sobre uma coisa e vou pra outro caminho, porque é muita coisa realmente pra falar. Então nesse primeiro dia lá que eu assinei, eles me deram um boleto que seria pra eu pagar no próximo dia útil, porque eu fui no feirão num sábado. Então na segunda-feira eu paguei esse primeiro boleto. Eles dividiram essa entrada, que foi 10% do valor do apartamento, em 3 vezes, né? Era pra ser à vista, mas aí eu consegui lá, eles fizeram em 3 vezes. Então eu fui pagando boletos, assim, eu não lembro se foi boletos de 15 dias. Eu sei que foram 3 boletos, mas não foi espaço de um mês, assim. E aí eu já assinei lá uns documentos, né, da reserva, né, que eles reservaram o apartamento até mandar minha documentação pra Caixa Econômica, etc. Nesse primeiro dia, o que você vai precisar levar? Tanto se não for no feirão da Caixa, se foi uma imobiliária ou até mesmo no banco, porque antes de eu comprar esse apartamento, pelas pesquisas que eu fiz, eu peguei o valor do apartamento, eu peguei o valor de um apartamento qualquer e fui lá na Caixa Econômica para ver se eu tinha aquele limite de crédito disponível, porque eu já tinha conta na Caixa Econômica. Claro, você pode financiar o seu apartamento por qualquer banco, você tem conta no Itaú, no Santander, Banco do Brasil, qualquer banco. Só que a Caixa Econômica, ela tem a vantagem de ter assim as menores taxas de financiamento. E também na Caixa Econômica tem aquele programa do Minha Casa Minha Vida. Se eu não me engano, qualquer apartamento até 170 mil, você pode ter um subsídio dependendo da sua renda. Então, baseado na sua renda, você pode ter uma ajuda do governo. Então, isso só tem na Caixa. Você não vai conseguir participar do Minha Casa Minha Vida em outro banco. E é qualquer apartamento, assim, muita gente, né, pensa que, assim, Minha Casa Minha Vida são prédios do governo, mas na verdade qualquer apartamento de até certo valor você pode participar desse programa. No meu caso, a conta que eu tinha na Caixa era conta poupança, então eles abriram uma conta corrente, mas depois eles fecharam a conta corrente porque eu não pago por débito em conta. No final deu um probleminha lá e aí eu pago por boleto que chega na minha casa. Então eu não sei se precisam ou não ter uma conta. Mas pode ser no seu banco mesmo. De repente, no seu banco mesmo, você já tem um crédito pré-aprovado. Então vai ser muito mais fácil desse crédito ser liberado. Porque, por exemplo, no meu caso, quando eu fui lá, paguei os boletos que eles me deram, isso foi antes de saber se a Caixa aprovaria o meu financiamento. Então, caso eles não aprovassem o financiamento, eu ia perder tudo que eu paguei, né? Eu ia receber uma porcentagem, mas eu não ia receber tudo. Então esse é um risco, assim, você pode ir lá pagar a entrada, pagar a documentação, pagar tudo e no final a Caixa Econômica ou o seu banco não aprovar o financiamento. Aí você vai perder alguma coisa, né? Pelo menos no meu caso ia ser assim, se não fosse aprovado eu ia perder uma parte do dinheiro. E você vai precisar de identidade, CPF, comprovante de renda, comprovante de residência. No caso, se você for casada, você pode juntar a sua renda com a renda do seu marido, né? Vocês vão comprar juntos, sem imposto de rendas, contra-cheque. No meu caso, além dos extratos bancários, do meu imposto de renda, eles ainda pediram, assim, algumas contas, assim, pra provar que eu tinha realmente gastos. Então pediram fatura de cartão de crédito, internet, TV, que na época eu pagava lá na casa da minha mãe. Então eles pediram tudo que tava, assim, no meu nome pra provar que eu tinha gasto. E foi com base nisso tudo que eles calcularam uma renda que eles acharam que eu ganharia, né? Porque no meu caso eu sou autônoma. Mas no seu caso, se você trabalha, tem carteira assinada, essas coisas, então é só você levar um comprovante que você trabalha e mostrando quanto você ganha, né? A entrada, gente, normalmente é de 10%. Você pode financiar até 90%. Eu não tô lembrada. Na primeira vez que eu fui fazer a simulação direto na Caixa, eu ainda não tinha escolhido apartamento, eu vi que essa porcentagem era diferente dependendo se fosse um imóvel novo ou um imóvel usado. É só vocês jogarem no Google ou no site da Caixa mesmo, que facilmente vocês vão encontrar essa informação de quanto é de entrada. Se você vai comprar direto com o dono, tem dono que mesmo financiando no banco, eles pedem uma entrada assim fora do financiamento, que quando você financia, o dono do imóvel recebe o valor cheio e você fica devendo ao banco. Só que teve alguns casos que eu vi que os donos pediam uma entrada, o resto você poderia financiar. Eu não sei direito porque, já que ele receberia tudo à vista, eu não sei porquê. No caso, o valor das parcelas, eles não podem ultrapassar 30% do que você ganha. Por exemplo, se você ganha 3 mil reais, a sua parcela não pode ser de mais de 900 reais. Então esse também é um jeito de você ver
se o seu financiamento vai ser aprovado, né? Porque não adianta você, com uma renda de R$1.500, querer financiar um apartamento de 400 mil, porque nunca vai ser aprovado. Uma outra coisa que foi uma surpresa pra mim, mas que eu já tinha pago a entrada quando eu soube dessas taxas, foram os documentos que você precisa pegar, né? Que a maioria são pagos. E outra coisa que você precisa pagar é uma taxa na Caixa, que tem que ser à vista. É a taxa de financiamento, que é R$1.000 e poucos que eu paguei, mas essa taxa varia um pouco. E essa taxa tem que ser à vista. Isso também foi uma surpresa pra mim, que me contaram só depois que eu já tinha pago a entrada, etc. Então eu tô aqui, ó, os documentos que ela me pediu pra poder levar na Caixa, né? Foram a cópia da certidão de estado civil. No caso, como eu não sou casada, então eu levei a certidão de nascimento. E se você for comprar com seu marido, precisa de todos esses documentos dos dois, né? Declaração de apontamentos do comprador com reconhecimento em firma. Isso foi um documento que ela me mandou em anexo, não lembro o que era, já tem muito tempo, gente. Declaração de condomínio do comprador com reconhecimento em firma. Isso foi uma coisa que também foi uma surpresa pra mim. Eu assinei porque eu tava querendo acabar logo com isso. Que cada dia que passava, que adiava, né, que o processo demorava, o valor do meu apartamento subia. Então lá no Feirão da Caixa ele era um valor. E nesse processo, que demorou mais ou menos uns 3 meses para eu receber as chaves, né, o valor do apartamento aumentou. Então o que foi financiado foi mais do que o valor que foi me passado lá no dia do feirão. Então eu queria acabar logo com isso, então eu fiz tudo. E essa declaração de condomínio foi que eu ficaria responsável pelo pagamento do condomínio desde do dia que eu assinei aquele documento lá no dia do Feirão da Caixa. Então eu só fui saber disso quando eu me mudei pra cá, porque eu fui ver na caixinha de correio, tinha um monte de condomínio atrasado. Aí eu liguei pra saber, né? Eles disseram que era eu que tinha que ter pago esses condomínios desde que eu assinei. Só que eu não sabia disso, eles também não me deram boleto de nada, que o boleto chega aqui. E aí o que aconteceu? Eu tive que pagar 4 meses de condomínio atrasado com juros. Então essa é uma surpresa. Fique atento a isso se você estiver comprando um apartamento, né? Peça os boletos para você poder pagar e não ter uma surpresa quando você se mudar. Outra coisa é a declaração com firma reconhecida de que, como pessoa física, nunca foram contribuintes como empregador para a Previdência Social. Aí as certidões de primeira e segunda interdições de tutela, que você tem que pegar lá no cartório. E essas declarações, essas primeiras declarações, tem que ser tudo com firma reconhecida, com autenticação, né, lá no cartório. Essas certidões que eu tô falando, tem as certidões de primeira e segunda interdições de tutela, certidões do 9º distribuidor do imóvel e a certidão de 5º e 6º distribuidor de imóvel. Tudo isso é pago, e e o valor era tipo 200 e pouco cada um, teve alguns que foram 90 e pouco, então é tudo caro. Eu gastei quase R$1.000 só pegando essas certidões, que é declaração de primeira aquisição de imóvel, era tudo para provar que eu nunca tive nada no meu nome, certidão para provar que eu não tenho nenhum outro terreno, nenhuma outra casa, tudo para provar isso. Então é isso. E também você tem que pagar pelo ITBI e pelos custos do registro do imóvel, né? E isso também é bem caro, dependendo do valor do seu apartamento, separa aí uns R$7.000, R$6.000, porque toda a documentação é tudo pago e principalmente o registro do apartamento é uma coisa muito cara. Teve até uma pessoa que comentou que eu fui burra de ter vendido meu carro, que agora eu fico andando a pé, não sei o que lá. Mas foi nessa época, gente, que as taxas eram muito caras. Então, na época eu tinha um Fox, né? E eu vendi com o dinheiro do meu carro, eu só paguei taxa. Foi praticamente tudo de taxa. Se sobrou tipo R$500, alguma coisa assim, foi muito. Então depois de pagar tudo, de tirar todas essas certidões, entregar na construtora ou pro dono do apartamento, é só você esperar, né? Pra ver se vai ser aprovado. Então tomem muito cuidado, só façam quando vocês tiverem realmente dinheiro para pagar todas essas taxas. Não façam que nem eu, para ter que vender carro. Bem que eu queria mesmo trocar de carro, mas eu não queria ter trocado antes de me mudar, porque me fez falta na mudança, né? E aí, se for tudo aprovado, você vai lá na Caixa, você assina tudo direitinho, e aí depois disso ainda demora um pouquinho para liberar a chave. Nesse processo todo, demorou mais ou menos 3 meses para eles liberarem minha chave.
isso fazendo tudo muito rápido, tudo que eles pediam ia pegar na mesma semana, no mesmo dia. Então é um processo complicado e é caro, assim, você tem que pensar que não é só o valor do apartamento e não é só o valor da mobília, dessas coisas, envolve muita burocracia, espera e documento e fila. Por isso que eu falei até em um vídeo de perguntas e respostas que tem casos que o aluguel é mais vantajoso. A compra de um apartamento, assim, é muito burocrática, é muito demorada. O apartamento é uma coisa mais rápida, geralmente o máximo que você precisa é dar um depósito de 3 meses de aluguel. E a dica do Zap Móveis e do Bom Negócio serve também para quem quer alugar um apartamento, que lá também tem como você alugar. Só que o problema de um aluguel é que você está pagando um preço caro por uma coisa que nunca vai ser sua. E os valores de aluguel também variam muito, gente. Eu vi que a Jéssica do blog Keep Calm, né, alugou um apartamento, ela falou o valor do aluguel, que se eu não me engano era 1.350 com um condomínio de 200 e pouco, não me lembro, mas ela tem um vídeo lá que ela fala sobre todos os preços. E, gente, com 1.350 aqui no Rio de Janeiro, nunca alugaria um estúdio, um apartamento daquele jeito dela. Assim, com 1.350 você consegue alugar um apartamento em bairro de classe média. E se conseguir alugar um apartamento em um condomínio legal, que nem o dela, que ela falou que tem um monte de coisa, o condomínio vai ser no mínimo R$700. Porque aqui no meu condomínio eu pago R$260 de condomínio, mas é um condomínio simples. Não tem muita coisa, sabe? Uma coisa também, gente, é que no financiamento, eu tô aqui com todas as folhas, né, do meu financiamento, é aquelas parcelas que vão caindo, sabe? Mas assim, cai muito pouco, tá? Cai menos de R$1. E assim, geralmente é obrigado você pagar algumas coisas, como seguro, seguro de vida, então isso também aumenta o valor da parcela. E, gente, eu fiquei chocada quando eu vi do valor que eu pago, o valor que vai cair. O valor que vai cair no saldo devedor. Então, se você paga tipo R$1.000, só R$300 mais ou menos vai bater no que você está devendo. Então é muitos juros, assim, é um juros muito alto. Mas por que no meu caso eu achei que valeria a pena? Porque eu pago um valor bem inferior a um valor de um aluguel aqui no Rio de Janeiro. E eu vou pagar, pode ser por anos e anos e anos, mas um dia isso aqui vai ser meu. Então, assim, vai ser uma coisa que mesmo que eu queira sair daqui algum dia, daqui a alguns anos, eu não vou perder o que eu paguei até agora, sabe? E imóvel é o melhor investimento que tem hoje em dia, gente. É um apartamento, uma casa, uma coisa que cada ano que passa ele valoriza. E você mesmo pode cuidar do seu apartamento e fazer ele valorizar. As obras que eu fiz aqui, tudo foi um investimento, sabe? Pra melhorar o meu patrimônio, uma coisa que vai ser minha. Diferente de um carro. Você compra um carro por 30 mil hoje, passou 2 anos, ele já tá valendo 15. Então, o meu carro, por exemplo, eu vendi ele por um valor muito inferior do que o valor que eu paguei. Então, carro é uma coisa que não valoriza, é só por status ou então por necessidade mesmo. Agora, no meu caso, eu tenho necessidade de um carro, mas por enquanto, assim, vou deixar aliviar as coisas, né, pra gente fazer uma coisa de cada vez e não se enrolar nas dívidas, né, porque depois que você vai morar sozinha, você tem que ter o dobro de controle, assim, é muita responsabilidade mesmo. Eu não posso atrasar as parcelas, eu não posso atrasar a conta de água, conta de luz, eu tenho que dar conta de tudo, sabe? Então é isso, gente, eu vou ter que terminar o vídeo porque minha bateria tá acabando e minha câmera tá aquecida, mas se restou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que se tiver bastante dúvida eu posso fazer um outro vídeo sobre o assunto. Como eu disse, eu não entendo tudo, mas assim, pela minha experiência pode ter alguma coisa que você não sabe, que eu também não sabia, fiquei sabendo só depois. E se tem alguma informação que eu disse errada, deixa aqui nos comentários, assim, que como que eu disse, foi de coisas que eu pesquisei, assim, ou que eu passei. Então um ajuda o outro com informações que a gente não sabe, né? Então um beijo pra todo mundo e até o